góticos. Pela sua diversidade é possível encontrar demais várias linhas. Punks, brothers, entre muitas outras. Os góticos, por exemplo, vestem-se de preto usando maquiagem escura, preferem uma literatura que seja aproxime mais vamos cemitérios e, em geral, são pessoas bem interessadas por arte e cultura. É possível encontrar góticos à noite, mas eles têm seu espaço em várias casas noturnas e lojas. Quando surgiu o gótico? Ao longo da história, o termo gótico foi usado como adjetivo ou classificado em diversas manifestações artísticas, estéticas e comportamentais. Dessa maneira, podemos ter uma noção de diversidade de significados que essas palavras em originalmente góticos derivados-se do modo germânico considerado bárbaro que dilui-se aproximadamente nos anos 70 a.C. Como metáfora, o termo foi usado pela primeira vez no início da Renascença para designar pejorativamente a tendência arquitetônica criada pela Igreja Católica da Baixa Idade Média, e por consequência toda a produção artística do período, assim a arquitetura foi classificada como gótica, referindo-se ao seu estilo bárbaro, se comparado às tendências românicas da época. Falar sobre o científico não é falar apenas sobre uma ciência específica, mas sim sobre uma subcultura, é falar sobre um estilo de vida, onde o ato de praticar skate é mais forte e uma forma interessante. No início da década de 1960, os cientistas da Califórnia queriam fazer das pranchas um divertimento, também nas ruas. Pagaram as rodas e os patins e uniram as skates. Saíram pelas ruas em uma época de marés baixas e seca na região. Inicialmente, a nova maneira de surfar foi chamada de Sid Swap Surf. Em 1965, surgiram os primeiros campeonatos, mas o skate só ficou mais reconhecido uma década depois que a modalidade ganharia reconhecimento mundial, sendo praticada por um número cada vez maior de jovens que buscavam transgredir limites, desafiando as leis da gravidade em manobras tão radicais quanto poéticas. Em 1973, o norte-americano Frank Nassforth inventou as rodinhas veteranas, que revolucionaram o esporte. O skate passou a pesar um total de 2,5 kg. Por existir a forte ligação do surf, no início suas roupas eram bem coloridas, calças justas, cabelos compridos, roupas que surfistas usavam na década de 70. Mas com acompanhamento de elementos de proteção como joelheiras e cotoveleiras. Após os anos 80, os skatistas criaram sua moda, calças largas em jeans ou sarja, para dar mais movimento, que possui grandes variedades no que diz respeito à modelagem, como corte mais amplo e confortável. Com o gancho caído e diversos bolsos, camisetas e camisas fazendo sobreposições. O mundo de moletom de xadrez peças são relativamente simples. O que conta é a logotipo forte, a aplicação de silks e estampas. No Brasil, o gênero se estabeleceu com forte influência norte-americana na cidade de São Paulo, espalhando-se para outras capitais do sul
ou pertencendo a outro sexo, ao mesmo tempo chamando emocionalmente no século passado, real e recente, o anterior considerado superior por motivos que bateram dele seu tema mais ativo e mais profundo, até os instrumentais de maior qualidade e complexidade. Isso explica a diferença entre então, o conhecimento real ainda pertence a um universo extremamente alternativo. Hoje em dia, no Brasil, não é mais comum se tratar de perde para algumas circunstâncias de popularidade. Em 2005, ela era mais conhecida e até o japonês não sei combinar. Surgiram nos anos 90 e depois foram substituídos pelos outros. No Brasil, os clubbers voltaram. A definição é 2.0. Deve ser por isso que os clubbers são diferentes no universo brasileiro. Odeiam ser confundidos pela sua plena paixão por crianças. Os tipos mais diferentes são uma mutação assustadora, otários, mais gays, mas muitas coisas misturadas, mas gostam muito de cantar, geralmente para ver se no rádio. São viciados em geral, frequentam discotecas para experiências pelo verde do planeta. A vantagem é que a maioria sabe fazer aquelas mais conhecidas por street clubbers são um tipo de pessoas que ainda não são informadas em vermelho e verde no motivo e compram passos amarelos na leitura. Andam com seus iPods de última geração e iPhones, ouvindo músicas chamadas também de música eletrônica, no volume máximo, desejando que isso são os mais extravagantes possíveis. Se durante o dia você vir um arco-íris andando, tenha certeza que se a noite brilhar e os clubbers japoneses amam blusas com desenhos japoneses, cosplay e saem por aí achando que são jovens e outros seres estranhos. Passeio pelas ruas de usam saias coloridas por cima de calças coloridas, com coisas coloridas penduradas e animais preferidos para se fazer. Se for algo tipo Pokémon, melhor ainda. Amam verniz, maquiagem brilhante, estrelas, glitter, câmeras coloridas, piercings, tatuagens, rivais, cabelos com fortes tênis, margarina, cores, quantidade do tamanho da cabeça, pulseiras de altura e anéis. Gostam de comprar, tem dinheiro para comprar uma loja inteligência. Em geral, os clubbers ficam no ponto de encontro, os clubes das galeries e as filhas, onde dançam durante semanas, fazendo uma espécie de ritual fanático hipercolorido, embalado de duas horas. Escutam músicas eletrônicas para saber dançar como eles. São puxar os olhos, não puxar as pernas, mexer os braços, igual uma cara. Quanto maior o número de menores de idade que morrem nas redes, melhor ela é considerada. Elas acontecem em cadeias, florestas, ilhas afastadas de cidades mais privadas, onde é possível fazer sem que ninguém ligue. No Brasil, as grandes influências são a banda Restart, a banda Cine, a DJ, David Limérico e a banda Polícia. Vai. Os gays são facilmente identificados pelas suas preferências pouco ortodoxas, como a adoração pela cor rosa, apreciar filmes como o grupo negro, Montaigne, hábito de usar gírias para camuflar sua vida social, mas pelas quais nos conhecemos, conhecimentos profundos sobre a prática da dança da garrafa, gosto pelas artes e moda em geral, nunca tomar café sem leite e gastar o salário em roupa.
manifesta-se publicamente com o soltar das frangas. A mesma regra aplica-se aos que se autodenominam metrosexuais. Os membros dessa tribo têm também como símbolo os números 24 e o 11, um atrás do outro. Dentre as personalidades gays de sexo feminino lésbicas, podemos citar as cantoras Ana Carolina, Madonna e Avril Lavigne, sendo que as duas primeiras se declaram como ativas em suas relações homossexuais, e a última se mostrou uma grande adepta homossexual. Deve-se notar também que a Avril Lavigne declarou ser hermafrodita e bissexual. Além delas, temos a imortal Cássia Eller. Claro que era mulher macho, sim senhor. Cássia, inclusive, já foi vista várias vezes postando sacos e mijando de pé, entre outras atividades masculinas. Dentre as personalidades gays masculinas, a lista é quase infindável. Destacamos no campo da música os homossexuais cantores Elton John e George Michael, ambos pederastas passivos, ou seja, adoram queimar a roupa. No cinema destacamos Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, pederastas ativos e passivos, respectivamente, mais moderninhos. São adeptos a trocar beijo grego, além do fio de terra. Na sala